Olá, povo de Deus, que uma boa tarde possa invadir a sua casa, tua família, no nome de Jesus. Que todos tenham lá a presença da paz do Senhor Jesus em toda a sua família, seu casamento. Eu estou aqui outra vez para a palavra das 15 horas. Eu volto com alguns segundinhos. Não saia daí, convida mais pessoas para unir conosco. Até já. Gênesis capítulo 12 e versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de More. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo de número 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel, ao ocidente de Ai, ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e edificou o nome do Senhor. Queridos irmãos, a palavra desta tarde, desse dia, é uma palavra que poderíamos dizer uma palavra de reconhecimento. Aqui, uma vez mais, aprendendo com esse servo de Deus, esse homem de fé, esse patriarca, Abraão. Abraão obedeceu a chamada de Deus, saiu da sua terra, da sua família, da casa do seu pai e partiu para rumo aonde a terra que o Senhor designara. E aqui no capítulo 5, Abraão sai com a sua pequena caravana. Abraão estava, é possível que Ló já teria filhos nesta época. Nós não temos um número exato aqui, mas era um grupo pequeno que seguia Abraão. Porque isso, via de regra, é normal. Os que querem seguir a ordem de Deus e que acredita na palavra de Deus, não são muitos mesmos. São sempre número resumido. Deus chama Abraão, o seu sobrinho decidiu ir com ele, e aquela caminhada em grupo pequeno. E seguia seguia Abraão. Eu estou tão acostumado a falar no Novo Testamento que eu uso sempre Jesus. Verso 6. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de More. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Apareceu o Senhor a Abraão, o verso 7. E lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Aqui foi a primeira promessa de Deus após a trajetória. Quando Abraão já estava no caminho, aqui Deus já faz a primeira promessa. É como aquela pessoa que vem para Cristo
E Cristo apresenta, através da palavra, a vida eterna, o arrependimento, o perdão e a decisão a ser tomada a seguir Jesus. E a partir daquele momento, nós já somos qualificados como servo do Senhor. Alguém que está seguindo o Senhor. E nesta trajetória, Deus continua falando conosco, continua revelando aos nossos corações, continua usando a palavra para falar conosco, continua usando os seus filhos, seus profetas, para transmitir a palavra aos nossos corações. Isso foi o que aconteceu com Abraão. A primeira vez que o Senhor aparece com Abraão depois que ele sai, ele aparece aqui e faz a promessa. Promessa é para a sua descendência. Para a sua descendência. Agora, depois que ele sai de Harã, e ele começa a caminhar. No verso 6, no verso 7, apareceu o Senhor a Abraão, ele disse: darei à tua descendência esta terra. A tua descendência. Foi a primeira promessa, a primeira vez que o Senhor faz a promessa aqui a Abraão. Te darei a tua descendência. Esse assunto aqui, ele vai muito longe. Esse assunto aqui vai lá para Gálatas capítulo 3. Que nós somos, através de Cristo, pela fé, filho de Abraão. Em outras palavras, também estamos incluídos, que nós somos crente, como crente Abraão, através de Cristo. Mas a descendência aqui, ela vai até Jesus. Os judeus de hoje são descendentes de Abraão. Então esta promessa, a qual através do seu filho Isaque, que nasceu muitos anos depois, esta primeira promessa era uma promessa importantíssima, relevante, não diminuindo outras, mas uma promessa tremenda, que é o primeiro passo aqui. Depois da sua saída, já na sua caminhada. O que eu quero aqui trazer sobre este assunto é o reconhecimento de alguém que de fato sabe, conhece, crê e confia de onde vem a promessa. Quem é que está fazendo a promessa? Então ele não tinha como agradecer, usar aqui ali alguma ação, alguma reação na sua satisfação de receber aquela promessa, ou seja, sendo recíproco ali com Deus, como ele creu e aceitou aquela promessa. Então o que Abraão faz? Abraão edifica um altar ao Senhor. Haja vista que é o primeiro altar que Abraão edifica a Deus, por conta daquela promessa. E aqui eu quero, em primeiro lugar, lançar uma pergunta. Qual é a nossa situação a respeito de altar? Haja vista que nós temos a maior promessa em nossas vidas, como herdeiro, como vida eterna, como cidade santa, como moradia celestial, como céu para nossas vidas. Qual é o altar que nós estamos edificando ao Senhor? Porque se há alguém de promessa, somos nós que servimos a Cristo. E qual é o altar que nós estamos
oferecendo a Deus, para ficar essa reflexão nesta tarde aos nossos corações. Qual é o altar que você tem oferecido a Deus por você ter amanhecido neste dia e você tendo voz para proferir palavras? Você teve respiração para respirar. Você teve movimento no seu corpo para se movimentar. Tudo isso é real. Você teve, quem sabe, um café da manhã. Você teve um almoço. Tudo isto é louvável, é agradável ao nosso ser. Tudo isso é agradável a nós. Mas Deus prepara esta mensagem nesta tarde para te dizer: o que é que você está oferecendo? Qual é o altar que você edificou no dia de hoje para Deus? Qual é o altar que você tem edificado para Deus por tantos benefícios que o Senhor tem feito à tua vida? Vai um conselho do céu para o teu coração nesta tarde. Comece a edificar altar. Porque Deus tem mais revelação ao teu coração. Não acabou as revelações. Deus tem mais para fazer com você. Mas Deus nos preparou nesta tarde para dizer: tem mais altar aí? Tem mais altar ou tem altar? O mais altar é para aqueles que edificavam altares e pararam. E aqui fica a palavra: volta a edificar altar. Tens percebido que a seca tem chegado? Que tantas coisas difíceis têm chegado? Quem sabe é falta de altar. Edifique um altar para o Senhor hoje. Comece a edificar altar para Deus, porque Deus tem mais revelação ao teu coração. Primeiro altar que Abraão edificou ao Senhor foi quando o Senhor fez a primeira promessa da sua descendência. No versículo 8, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel, ao ocidente de Ai. Ele passou por Ai, que fica ao lado do oriente, e ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ou seja, o segundo altar que Abraão edificou foi quando ele saiu de Ai e foi para Betel. Ele edificou o seu segundo altar. Ai significa cidade de ruína. Betel significa casa de Deus. Reconhecimento. Eu saí de uma ruína, estou rumo à casa de Deus, ou estou na casa de Deus. E quais são os altares que eu tenho edificado ao Senhor? Quais são os altares que eu tenho edificado ao Senhor? Meu amado irmão, Deus está falando conosco nesta tarde. Filho meu, onde ficaram os altares? Onde estão os altares que você edificava? Edificar altar requer dedicação. Edificar altar requer esforço. Edificar altar requer renúncia. Edificar altar requer arrependimento, requer conserto, requer agradecimento, que é um altar.
Edificar altar é oferecer ao Senhor o teu louvor, ao teu aleluia, a tua glória. Glorificar a Ele, a tua contribuição, a tua ação a favor do Senhor. Edificar altar é querer saber se o missionário está comendo o pão de cada dia, se o missionário está bem de saúde. Isto é edificar altar ao Senhor. Edificar altar é procurar enviar missionário, é procurar investir na obra de Deus, é procurar saber, será que eu não sou o impedimento para que o evangelho chegasse mais longe? Isto é edificar altar. Edificar altar é ter um lugarzinho da oração. Edificar altar é ter cântico nos lábios. Edificar altar é ter tempo de meditar na Sagrada Escritura. Como estão os seus altares? Foi Deus quem te tirou da ruína. Foi Deus que te trouxe à casa de Deus. Qual é o seu altar? Você que cantava não canta mais. Você que pregava não prega mais. Você que falava do evangelho não fala mais. Você deixou. Qual é o seu altar? Deus está te cobrando hoje. Volte para o seu altar. Você está com falta de altar. E Deus está dizendo para você: eu tenho promessa para a tua vida. Eu tenho visita outra vez para a tua vida. Mas está precisando de altar. Está em crise de altares. Às vezes a pessoa percebe a crise que está de saúde, a crise financeira, a crise de oportunidade, mas não para olhar que falta altar para Cristo. Aprendendo com Abraão nesta tarde, edifique altar para o Senhor. Abraão começou oferecendo um altar quando ele recebeu a primeira promessa da sua descendência. Segundo, por ele ter saído de Ai e indo para Betel, ele oferece um altar. Depois, na separação de Ló com ele, naquela ocasião, ele oferece um outro altar. Depois, lá no Monte Moriá, ele oferece outro altar. E assim sucessivamente, Abraão não cessava de oferecer altar em reconhecimento que Deus havia trabalhado para com ele. Fica com esta palavra. Esta tarde foi para mim e para você. Onde estão os seus altares? Amém? Muito obrigado pela tua presença. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, e que você possa ter ouvido esta palavra, deixado ela fluir ao teu coração e começar, a partir de hoje, a edificar altar novamente para Deus. Obrigado pela tua interação nas nossas lives. Que Deus abençoe. Que a palavra das 15 seja bênção para a tua vida. Se você, quem sabe, tem um amigo seu que não sabe que todo dia às 15 horas tem uma palavra para o teu coração. Convida ele para participar. Um abraço, fica com Deus. Estarei orando ao teu favor. Querido Deus e bendito Pai, Senhor, eu te louvo pela salvação, meu Deus. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela existência, pela vida. Eu quero apresentar, meu Deus, teus filhos nas tuas mãos nesta tarde. Pai bondoso, desde o recém-nascido, aquele que ainda está no ventre, gerando, meu Pai. Meu Deus, ainda no embrião, Senhor, seja a tua visita, o teu cuidado. Meu Pai querido, até o idoso, meu Deus, de maioridade. Visita cada um, meu Deus, atendendo, sendo a providência, o socorro,
o guarda para todo sempre. Pai bondoso santo, em nome de Jesus, aceita, Senhor, a minha oração.